Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente falar mais um pouco sobre astrologia, para a gente conversar sobre o panorama da semana. Essa semana que começa com uma lua minguante em Escorpião, né? Uma lua minguante que nos leva a ter que validar as nossas emoções, né? E de que forma essas emoções elas interagem com os nossos ideais, né? Lembrando que Escorpião e Aquário são dois signos fixos, né? E Aquário vive muito no mundo das ideias, né? Porque é um signo de elemento ar, enquanto Escorpião domina aí o elemento água, né? Das emoções. Então, são elementos, né? Difícil combinação, né? Ah, mas eles aqui, né, nessa combinação Aquário, né? E Aquário e Escorpião, sempre a gente vai pensar sobre algum tipo de rebeldia, né? Porque muitas vezes o mais difícil é mudar, né, o nosso emocional, né? Então, quando a gente de alguma forma sente que é necessário mudar, né, mas se nega a mudar, surge algum tipo de rebeldia, né? Lembrando que a rebeldia nem sempre é ruim, né? A rebeldia muitas vezes é o motivador do crescimento, né? Quando você se rebela, né, sobre alguma estrutura de governo, né, uma estrutura filosófica, alguma estrutura religiosa que te impede de crescer, né, a rebeldia acaba te colocando em outro patamar, né? O fundador da Biose, né, tinha uma frase que ele dizia que os rebeldes é os que se salvam, né? Não é os que não aceitam né, os maus hábitos, né, os maus comportamentos, os maus, é, assim, as más condutas, né, são esses que se salvam. É lógico que isso tinha um sentido muito mais amplo, né, vindo da boca dele, mas é, também vai lembrar a gente que, né, que para você ser realmente aquariano, revolucionário, você precisa ter um certo nível de rebeldia relativo, né, ao modo de vida atual, né? Eu já disse várias vezes aqui para vocês que esse choque de cultura que a gente vê, muito desse choque de cultura, ele é derivado, né, da, dessa mudança, né, de era de peixes para era de aquário, né? Então são valores piscianos que se chocam com valores aquarianos mais baseados no racionalismo, na, na ideia de modernidade, na distribuição das informações, né, do conhecimento, do dinheiro, né? Aquário fala de distribuição, né? Fala de um ser humano estar disposto a dar de si, né? E como o Aquário é um signo racional, Aquário é um signo do elemento ar, o que mais pode dar de si, né, é conhecimento. Então, nessa alunação de Aquário, a gente viu alguns aspectos, né, desse signo de Aquário refletido, né, nas lunações, né? Então, a gente viu o aquariano, né, básico na lua nova, né? A gente viu o aquariano que, que quer construir um mundo um mundo onde ideias, né, de liberdade possam estar mais à disposição, né? A lua crescente em touro,
A gente viu um aquariano que está pedindo a participação do outro, né? Está perguntando para o outro, olha, o que que você pode ajudar? O que você tem, o que que- qual a sua vocação? O que que você pode ajudar nesse grupo, né? E agora a gente vê o aquariano que muitas vezes se choca contra as suas próprias emoções, né? E tenta, né, de alguma forma se desprender, né, das amarras, né, da sociedade, né? Então é a ideia da rebeldia, né? E aí eu queria deixar, eu coloquei as coisas dessa forma para vocês entenderem que a rebeldia ela envolve, né, esses dois lados, né, o lado racional e o lado emocional. Também citei semana passada, né, um livro bastante interessante, né, para quem gosta de ler aí, leia Fernão Capelo Gaivota, né, que é uma história de uma gaivota que acha que a vida das gaivotas é muito maçante, né, as gaivotas vivem muito na mesmice, né, então ela se lança, né, para descobrir um mundo novo, né, e acaba se encontrando com outro grupo, né, que tem ideias mais libertárias, ideias mais modernas, né? Então é meio que como quase que como, né, uma parábola da nossa vida de hoje. E aí eu poderia dar várias referências para vocês, né? Desde do mito de Prometeu, né? Que se rebela contra Zeus, né? E entrega o fogo sagrado, né? Na mão dos homens. Por isso ele é castigado, por isso ele fica acorrentado no Cáucaso, né? E todo dia vai uma águia ali comer o fígado dele. Então é um outro símbolo do signo de Aquário, né? Então é se entregar, né? O fogo sagrado é, é meio que o poder criativo, né? O poder que envolve tanto o poder mental, né? Como o poder de criar, né? A criatividade, né? Falei para vocês como é importante, né? A gente pensar no eixo e não pensar apenas no signo. Então, Aquário tem uma relação direta com Leão, né? Então, esse mito de Prometeu fala sobre esses dois lados, né? O, o lado da rebeldia aquariana, de fazer, de ir além da norma estabelecida para para distribuir conhecimento, né? Recursos. E o que ele distribui é o poder criativo, que é o poder, né, da criatividade, que está diretamente ligado com o signo de Leão. Então, é, vocês podem ver como a mitologia, né, ela acaba trazendo todos os elementos, né, para que a gente possa entender a astrologia e a filosofia. Então, temos agora lua minguante em Escorpião, de certa forma, temos essa oportunidade, é uma lua minguante, então a gente tende a refletir sobre esses assuntos, né? Tende a refletir sobre essa rebeldia e de que forma a gente vem usando, né, esse poder, né? Essa força do não, né? De dizer não, como a gente tem usado e se é no sentido construtivo ou não. E ela culmina, né, ela acaba, né, numa lua nova em Peixes, bastante interessante também, bastante interessante. Eu citei para vocês que Vênus está em Peixes, né, Vênus está em Peixes e essas 2 semanas a Vênus estava em conjunção com Netuno, então
é um duplo poder de inspiração, né, sobre o signo de Peixes, que tem toda uma capacidade de abstração, uma capacidade artística muito grande, né? Então, e também um duplo poder relacionado a amenizar, né, e a aproximar relacionamentos, né? Então, eu até citei aqui que é um momento bastante romântico, né, bastante emocional, emotivo né, para ser aproveitado, né, embora hoje em dia seja tão difícil esses valores, né, mais românticos serem valorizados, mas existe a possibilidade. E essa semana, né, no final dessa semana, dia 20, segunda-feira de carnaval, né, acontece a lua nova em Peixes, Sol e Lua no grau 1 de Peixes, né, com a Vênus ainda em Peixes, né, ali no grau 27 e 28, né, bem próximo de Netuno, né, que está em Peixes. Então, existe todo esse potencial, né, de esse potencial emotivo e lúdico, né, esse potencial onde pode levar tanto do lado da inspiração artística como do lado da emotividade, né? Mas existe esse potencial. O lado da compreensão também, o lado de se colocar no lugar do outro, a gente entender o, entender o problema do outro, né? É, e eu acho isso uma grande possibilidade, uma grande oportunidade, mas infelizmente assim como a gente vê nos dias de hoje, isso inclusive é uma preocupação minha. As pessoas meio que acabam ficando um pouco fechadas, né, para esses assuntos nas suas vidas. Então, a gente viu na semana passada, né, o terremoto na Turquia, e a gente viu todo o trabalho, né, de salvamento e todo o trabalho, né, cenas impressionantes de salvamento, de pessoas ali debaixo, né, dos escombros, e como aquilo é tocante, né, no sentido como aquilo traz, né, a humanidade, né, para a gente, né, a gente consegue enxergar e se colocar no lugar daquele pessoa que está passando por uma dificuldade daquela. E a minha preocupação, né, o que eu vejo é o seguinte, né, é que Vênus acabou de passar em Peixes, né, está passando essa semana em Peixes ainda. Tem essa lua nova em Peixes, bastante interessante aí, grau 1 de Peixes, né, com Netuno em Peixes ainda. Então, tudo um potencial, né, que uma possibilidade, um potencial de coisas a realizar que a gente acaba não realizando, né? A gente acaba não vivenciando. E quando Saturno entrar em março em Peixes, né, Saturno vai nos cobrar exatamente vai nos cobrar essa empatia, vai nos cobrar essa percepção do outro, vai nos cobrar nosso posicionamento em relação ao coletivo, né? Então, e Saturno tem um ciclo longo, né? Dois anos e meio, né? Então, sim, eu já falei isso para vocês aqui em outros vídeos, né? Mas meu receio é que por, por, por o ser humano não conseguir é, é, trazer esse emocional elevado, né? A gente acabe tendo que acontecendo situações onde a gente seja obrigado, né, a, se sentir dessa forma, né?
Então, não quero deixar ninguém assustado ou fazer previsões para deixar vocês assustados, mas eu acho que é, existe o risco de a gente acabar vivendo outras situações dessas, né, onde a gente acaba tendo que ver, né, outros seres humanos passando por dificuldades grandes, né, e que aí meio que a gente ou tendo que se dedicar, né, de uma forma forçosa, de uma forma assim, sem, sem estar diretamente envolvido, ou tendo que ou apenas sentindo a dor, né? Sentindo a dor do outro, né? E meio sem poder ter o que fazer. Então, são preocupações minhas, mas eu não quero assustar ninguém com isso. Quero deixar para vocês, né? Até que o vídeo da semana que vem vai falar dessa lua nova em peixes. Vou falar mais disso, mas já introduzindo o assunto, né? Vamos tentar aproveitar esse potencial é, emocional, né? E inspiracional do signo de peixes, né? Porque logo em março, né? É Saturno que entra em peixes, então esses valores serão um pouco mais cobrados, né? Eles não serão dados, né? Hoje a gente está tendo inspiração, né? Que está sendo o universo está nos dando inspiração, está nos dando compreensão, né? A partir do momento que Saturno entra em peixes, aí as coisas pesam um pouco mais, né? E então acho que é isso, né? Eu acho que fica aí essa dica, né? Lua minguante, lua de reflexão. É bom a gente refletir, né, sobre as coisas a gente que nos limitam, que nos tiram liberdade, que em determinado momento a gente é obrigado, né, a gente precisa dizer não, né, e se de alguma forma se rebelar contra isso, porque é a única forma da gente avançar, né, a gente subir um degrau, né. Então, acho que essa é a dica para essa lua minguante de aquário. Eu estou sempre falando de aquário, então, né, não vou, para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar só essas duas referências, né? O mito de Prometeu e o livro lá do Fernão Capelo Gaivota. Agora eu vou mostrar aqui o mapa para vocês, para a gente falar sobre a Lua nessa semana. Então, estamos aqui, dia de hoje, dia 13 de fevereiro. A Lua faz uma quadratura para o Sol, Lua minguante, né, em Escorpião. O Sol que está em conjunção com Saturno, né, então é um Sol, é, sim, bem mais responsável, né, e pragmático do que o normal, né? Ah, a Lua também faz quadratura para Saturno, né? Então, por isso que eu trouxe essa questão da rebeldia, né? Essa questão dessa luta pela liberdade, né? Que está bem forte aqui. Então, cada um precisa analisar, né, na sua vida o que, quais são os pontos aí que bloqueiam, né, a sua vida, o que realmente te tira a liberdade, né, e muitas vezes é necessário dizer não, né, de certa forma se rebelar para poder alçar voos maiores, né? Uma coisa aqui bastante importante, né, Mercúrio entrou em Aquário, né, então Mercúrio saiu
prático, pragmático Capricórnio para o revolucionário Aquário. Então, é o signo das ideias, né? Então, e da comunicação, né? Do compartilhamento de informações. Então, até por isso, Mercúrio fica exaltado em Aquário, né? Então, Mercúrio em Aquário sim, uma possibilidade, uma capacidade de transmitir ideias, né? De transmitir informações, né? Aprender, ensinar, saber transitar por assuntos mais técnicos e por assuntos mais modernos, saber transitar sobre tudo que envolve tecnologia, né? Saber fazer conexões mais profundas e nem sempre convencionais, né? Então, inclusive, se vocês acham que eu faço conexões um pouco não muito convencionais, é porque eu tenho Mercúrio em Aquário, né? Mas é uma possibilidade bem grande aí de desenvolver o intelecto, né, a partir da, sim, a partir da abertura da consciência, abertura da mente, né? Uma mente só é realmente livre quando ela é aberta, né? Então, Mercúrio aqui em Aquário está falando de uma mente aberta, né? E aqui, quando eu, né, quando eu falo aberta, significa livre de preconceitos, né, e dogmas, né? Então, eu sou muito feliz de ter estudado uma escola de iniciação porque isso ajudou muito naquilo que eu entendo como ter um livre pensamento, né? Saber entender também assim, as várias religiões, né? Sem diminuir, né? Entendendo que muitas vezes as pessoas focam em partes, né? Em vez de entender o todo, né? Então, isso a gente busca quando a gente tem um pensamento, né, e uma ideologia de livre pensador, né? Então, muito longe do que a gente entende como libertário ou liberal, né, que todas essas vertentes políticas, né, sociais, elas puxam pela mesma ideia. Todas têm a conexão com o aquário, mas de formas diferentes, né? Quando a gente fala em livre pensamento, a gente vai além disso, porque a gente está dizendo que a gente pensa de uma forma livre, né? Sem preconceitos e dogmas, né? Então, é uma coisa que a gente só encontra, né? Quando a gente ultrapassa essas próprias barreiras, né? Que essas instituições colocam na gente, né? Então, é uma grande oportunidade do momento, né? Essa passagem de Mercúrio em Aquário vai se possibilitar com que a gente possa é, desenvolver, né? E se você tem, por exemplo, que aprender fazer algum curso técnico ou aprender a mexer num computador ou aprender a ficar mais próximo de como usar um celular, tudo que envolve tecnologia, esse Mercúrio em Aquário também ajuda muito, né? Torna a mente mais rápida e mais capaz de fazer conexões, né? E aí a gente vai para o dia 14, né, que é terça-feira, e a Lua sai de Escorpião e entra em Sagitário, né? Elas entram em Sagitário fazendo um ótimo aspecto aqui para esse Mercúrio que acabou de entrar em
esse Mercúrio que acabou de entrar em Aquário. Aqui, né, essa Lua em Sagitário e esse Mercúrio em Aquário, eles vão falar muito, eles vão incitar muito essa ideia de liberdade, né? Vão, vão alimentar muito essa ideia da, do pensamento livre, pensando do lado Mercúrio e Aquário, e da liberdade propriamente dita, né, a Lua passando por Sagitário. E a Lua vai formar aqui, no dia seguinte, na quarta-feira, uma oposição para Marte, né? Essa oposição para Marte é uma oposição que pode, ela já aconteceu, né? Há poucos dias, poucos meses atrás, e ela acaba criando uma certa tensão sexual, né? Lembrando que Marte é energia masculina e Lua é uma das dos níveis de energia feminina, né? Então ela cria uma certa tensão sexual, né? E isso acontece em signos mutáveis, né? Então é a questão da aventura, né? Não pode ser que é do relacionamentos, mas são mais aventurescos, né, do que relacionamentos propriamente ditos, né? Então, estamos perto do carnaval aí, né? Bom conselho é tomar cuidado, né? E aí, vamos para o dia 16, né? Que é o dia, é a quinta-feira, dia 16. A Lua passa aqui por Sagitário, então não sei se tem micareta, se tem pré-carnaval, não sei, mas se tiver, o clima vai ficar bastante animado aqui, né? Lembrando que esses signos Gêmeos e Sagitários são bastante animados, né? Então, isso muda um pouquinho no dia 16, quando a Lua entra em Capricórnio, né? A gente fica mais responsável e mais pragmático, né? Com a Lua passando em Capricórnio. É, nesse dia, a conjunção, e para pesar um pouquinho mais, né? Nesse dia acontece a conjunção exata do Sol com Saturno, né? Sol no grau 27 de Aquário, Saturno no grau 27 de Aquário. Então, aqui a gente fica bastante, é, bastante. A gente fica responsável, né? Mas pode ficar também crítico, é, como é Aquário, né? Pode ficar crítico dos outros, né? Então, isso também é uma coisa meio chata, né? A gente pode querer talvez impor a nossa forma de vida ou o nosso olhar para os outros, né? Mas isso a gente também pode sofrer algum tipo de crítica do meio, né? Então é interessante aqui ficar atento nesse dia 26 se a gente acaba não pesando um pouco demais o clima, né? Acaba não pesando muito, pesando a mão às vezes para falar com as pessoas, né? A gente pode acabar fazendo isso aqui. Mas essa combinação de Sol com Saturno é uma combinação, né, de assim, se a gente pudesse só aproveitar o melhor dessa combinação, a gente já poderia falar que a gente pode ser um mestre para os outros. A gente pode ser alguém que serve de uma espécie de um guia ou de um professor para os outros, né? Uma referência para os outros, né? Né, mas eu acho que o mais fácil aqui é a gente acabar, de certa forma, pesando a mão nas críticas ou talvez
querendo mostrar, né, o melhor jeito de fazer as coisas, então cuidado com essa tendência, né, até porque, né, também um outro agravante aqui, a Lua entra em Capricórnio, então a gente também tende a ficar mais sério, mais responsável, mais pragmático, né? Então, cuidado com o peso aqui do Saturno aqui. A Vênus, nesse dia, está no grau 25, ela, durante essa semana, ela fez a conjunção, mas aqui ainda está uma conjunção praticamente exata, né? Vênus e Netuno aqui, então, todo esse potencial artístico e emocional, né, que eu falei para vocês no começo do vídeo, e eu acho que temos que aproveitar, porque depois a Vênus entra em Áries, né? E aí é a Vênus guerreira, né? A Vênus da ação, a Vênus de correr atrás, de tomar iniciativa, né? Não é uma Vênus mais passiva, emotiva, né? A Vênus que corre atrás, que toma iniciativa, né? Que eu acho que também é muito bom, até porque ela vai fazer uma conjunção com Júpiter. Só que isso vai impulsionar, vai aumentar essa tendência, né, de ação, de iniciativa, de correr atrás, né? Mas a gente está na nossa de peixes, né? Então a gente não precisa acelerar as coisas agora, né? Então, por isso que eu falei para vocês, no dia da lua nova aqui, a Vênus ainda está em peixes, ou seja, ainda está trazendo essa aura de, de sutileza, né? De inspiração, né? Para depois mudar a chave quando entrar em Ares. Aí é o dia 17, dia que é a sexta-feira, a Lua caminha para o Capricórnio, né? Faz um bom aspecto aqui para Urano em Touro, que ajuda bastante no trabalho, né? Nas nossas tarefas diárias, naquilo que a gente deixou planejado, naquilo que a gente está produzindo, né? No trabalho. Para entrar no dia 18, sábado de carnaval, em Aquário, né? Entrar no sábado de carnaval em Aquário e logo já entrar aqui num, assim, completar essa passagem dessa dominação aquariana aqui dentro do carnaval, né? Então, então vocês podem ver que esse carnaval vai começar trazendo à tona todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês, né? Acredito que muitas questões aí ligadas à liberdade virão à tona, desde o pessoal tirando sarro, né, das questões políticas até questões de gênero, né, e as pessoas querendo impor ou mostrar que são livres de alguma forma, né, exaltar a sua liberdade de alguma forma. Então esse é o domingo de carnaval, a lua assim, aumenta acho que aumenta a euforia, né, a empolgação quando passa aqui, depois de fazer uma conjunção com Mercúrio em Aquário, né, faz um trígono aqui para Marte em Gêmeos, então é um começo de carnaval aí bastante, é, sim, bastante comunicativo aí, né? As pessoas tentando mostrar ou comunicar o que estão fazendo aí e, de certa forma, mostrar alguma empolgação, alguma alegria, alguma coisa, porque tanto esse Marte em Gêmeos como a Lua aqui em Aquário vão querer compartilhar aquilo que estão fazendo, né? Geralmente no Carnaval a gente compartilha, né, a alegria, né, as pessoas empolgadas. Então um começo de Carnaval é bastante empolgado.
para chegar aqui na segunda-feira, né, dia 20 de fevereiro, a lua nova, né, lua nova em peixes, é, já trazendo um outro lado, né? Então, lembrar que peixes é regido por Netuno, né? Mas também é regido por Baco, né? O deus do vinho. Então, e essa regência ela se explica, né? Porque peixes ele é o signo da abstração, né? É o signo que busca o infinito, né? Busca o divino, vamos dizer assim. E muitas vezes, quando a pessoa não tem uma orientação muito boa que conduza ela para buscar uma conexão com o divino, né? Que seja realmente real, que traga uma assim, um meio porque a busca por o divino não é real, ela não pode ser, essa conexão com o divino ela não é real, né? Ela não pode ser comprada, né? Ela tem que ser vivenciada. E quando a pessoa não encontra assim, um caminho que ela possa realmente levar a essa conexão, muitas vezes ela busca uma fuga, né, da realidade. Ela busca um meio, né, para que esse mundo não seja tão pesado, não tenha tantas responsabilidades, né, e o peso das obrigações, né. Então, vocês podem perceber que existem muitos piscianos, né, com problema com drogas, né. Então, esse é o motivo, esse é o real motivo. Então, é interessante que também tenha-se um pouco de cuidado com essa questão, assim, dos entorpecentes, né? As pessoas podem ficar muito empolgadas, né, com a bebida ou com qualquer outra droga, né, e acabar passando do limite, né? Então, embora seja uma lua nova, embora seja um momento super positivo, né? Quando a gente não tem consciência do que ele está fazendo, tudo pode ser levado, né, para o lado negativo, né? Então é isso, pessoal. Acho que vou deixar mais dessa lua nova para a gente conversar, para a gente conversar na semana que vem, né? E vamos aproveitar essa semana pré-carnaval, uma semana de lua minguante, mas todas as reflexões, acho que todas as nossas rebeldias, todas as nossas rebeldias positivas são válidas, né? A gente sempre dá dá um, quando a gente tem a coragem de mudar, a gente sempre dá um passo em direção de algo superior, né? Então, espero que vocês consigam entender, né, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Todas as vezes que você tem a coragem, né, de dar um passo, você tem a coragem de sair assim, do modus operacional, né, da vida comum, do meio comum que todo mundo faz, a gente sempre dá um passo em direção à evolução, né? É isso que eu desejo para vocês e desde já desejo um bom carnaval, né? Uma boa semana. Tchau.